E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar quanto que eu vou receber de dividendos, não somente dos fundos imobiliários, mas também das ações. Sim, esse mês tem pagamento aí de dividendos das ações. Vou mostrar também novas aquisições que eu fiz e vou falar um pouquinho aí a respeito de um fundo que está dando muito o que falar essa semana, que é o Tord. Bom, indo aqui para a tela, o que a gente vê aqui, né? No Funds Explorer, os pagamentos referentes ao mês de agosto. Olha aí, no mês de agosto, vou receber, só dos fundos imobiliários, o valor de R$ 23,60, que em relação ao meu preço de aquisição, meu preço médio, aquilo que efetivamente eu investi, está me dando um retorno de 0,92% ao mês, que é um retorno bem bacana, né? E isso porque a minha carteira é bem balanceada, né? Então tem fundos mais seguros, tem alguns que são um pouquinho mais arriscados, e no fim das contas, né, na média, está dando esse bom retorno, eu estou bastante satisfeito. Esperava, claro, que o dividendo fosse um pouquinho maior, queria que batesse ali os 25, mas o próximo mês com certeza deve superar, só não sei se vai chegar perto dos 30, né? A ideia é tentar crescer ali perto de R$ 5 por mês, mas isso não é muito fácil, porque para aumentar o dividendo, o que a gente tem que fazer? Aumentar os aportes. E nas próximas 5 semanas eu vou conseguir aumentar em R$ 100 o meu aporte. Isso porque eu recebi um dinheiro extra aí, R$ 500, e que eu vou diluir nos meus aportes semanais. Então nas próximas 5 semanas, em vez de colocar R$ 100, eu vou comprar R$ 200 ou de fundos imobiliários ou de ações. Hoje vão ser apenas fundos imobiliários, porque as ações eu vou te mostrar valorizaram bastante. Indo aqui para minha carteira, né? Meu burrinho lá na sombra, vamos ver quanto que está hoje. Olha aí, 3.660 e aqui a minha valorização, 3,78 até esse momento antes de comprar os ativos. Como você sabe, tenho aqui 3 fundos logísticos, né? Na verdade, um deles é do setor industrial, mas tá ali, né? Industrial, logístico. Do lado esquerdo eu tenho o preço do ativo, depois eu tenho a quantidade e também o seu total. Bom, e aí eu tenho também, né, os fundos de shopping, que estão em azul, 5 fundos de recebíveis imobiliários, com riscos diferentes, 4 fundos de outros segmentos, e tenho ali 5 ações, setor de saneamento, energia e também de bancos. Bom, e eu preciso decidir qual fundo imobiliário eu vou comprar hoje, né? Bom, olhando aqui para o gráfico, né, tenho as ações, então vejo que a Taesa é o que tem menor valor, mas ela está mais cara, né? E olhando para os fundos imobiliários, o HGRU é claramente aquele fundo que tem menos posição, então pela lógica seria aquele que eu deveria comprar. O Tigar é a minha maior posição no momento, né? Você está vendo ali, né? Quase 250, deu uma boa esticada, né? O valor da cota. O Tigar, né? Muita gente sabe, é um fundo de desenvolvimento, mas que ele tem ali várias travas de segurança. Aliás, por falar em fundo de desenvolvimento, queria falar um pouquinho a respeito de um fundo que está aí, né, dando o que falar essa semana, que é o Tord, né? Para quem não sabe, quem não acompanhou ainda, né, o Tord ele suspendeu o pagamento de dividendos no mês de agosto. Lá no relatório gerencial, o gestor fala sobre isso e eu vou te mostrar daqui a pouquinho o que foi que ele contou. Mas antes, vamos ver alguns indicadores aqui dele. O Tordesilhas Fundo Imobiliário está sendo negociado aí na casa dos R$8, né? Está perto aí da sua mínima nas últimas 52 semanas, mas ele esteve sendo negociado aí a quase 11, né? Teve a desvalorização de quase 18% e um fundo que teve 14,40 de dividend yield nos últimos 12 meses. Mas esse anúncio decepcionou os 104 mil cotistas do fundo, né? Que no mês de agosto vão ficar a ver navios. O fundo veio pagando regularmente, né, durante todos os meses. No mês passado pagou uma quantia expressiva, mas em agosto, ó, nada, zero. Todo mundo vai ficar sem dividendos. E entrando aqui no relatório gerencial, o que a gente vê? No relatório aqui do Tord, né, o Tordesilhas. O gestor explica que apesar, né, do resultado positivo no mês, o fundo decidiu não distribuir os rendimentos referentes ao mês de julho. Isso porque a inflação acumulada vem afetando o poder aquisitivo do consumidor e como eles têm, né, muitos projetos de multipropriedade que são considerados, né, item de segunda necessidade, isso acabou mudando aí o perfil do seu cliente. Então, essa mudança do perfil com o aumento da inadimplência fez com que tivesse uma pressão, né, em cima aí do fundo, aumentou as expectativas. Então, nesse curto prazo, para não se prejudicar, o fundo acabou optando pelo cancelamento do pagamento.
mas é uma medida protetiva, né, preventiva nesse momento. Bom, qual que é a minha opinião a respeito disso? Né? É motivo para poder vender o fundo, para sair vendendo, né? Você que tem o TORD, eu não tenho TORD, porque justamente eu acabei optando aí pelo Tigar, entendi que ele era mais seguro, mas claro que qualquer fundo de desenvolvimento, como ele tem a possibilidade de ganhos maiores, ele envolve riscos maiores também, então precisa ser uma parcela pequena aí do seu patrimônio se você estiver disposto a correr esse risco. Mas esse cancelamento do pagamento é motivo para vender? Na minha opinião, não. Mesmo porque os fundos imobiliários, a gente sabe que por lei, eles são obrigados a distribuir os dividendos dentro do semestre. A praxe do mercado é que todos os meses caem os dividendos ali na nossa conta, mas o fundo ele pode pagar semestralmente. Por lei, ele pode fazer isso. A questão toda é saber se de fato assim é só um problema pontual ou se o fundo está com outros problemas. Um fundo de desenvolvimento, um fundo de papel, você precisa confiar muito na gestão, porque não tem como a gente saber tudo o que acontece ali no fundo. Mas, se você sabe porque comprou o TORD, então você sabe do potencial dele e sabe que talvez não seja a hora de sair, a menos que ele comece a apresentar problemas recorrentemente, e aí fundo que não paga dividendo não serve, né, pessoal? Mas se eu tivesse, por exemplo, no TORD, tivesse comprado, eu não sairia. A mesma coisa em relação ao Tigar. Se um momento ou outro ele tiver alguma dificuldade, eu sei do potencial dele e não penso em vender a minha posição. Então, como eu falei, né, o Tigar é a minha maior posição, e aí aqui tem os outros fundos, né, o MXRF, com pouco também, né, mas enfim, eu vou para essa outra tela aqui onde tem os fundos imobiliários, e aqui isso vai me ajudar a decidir qual comprar. Tudo que está em verde aqui é que o preço está maior do que o meu preço médio, né? Então, no caso do LVBI, ele está ali na casa dos R$106, e o meu preço médio perto de 100. E os outros, da mesma forma, né? Então, todos eles que estão verdinhos estão mais valorizados. Quem que está abaixo aqui? O REC R11, justamente por conta aí do IPCA, né? Que vem caindo, isso tem afetado um pouquinho aí o fundo e os pagamentos futuros. O CPTS e o BCRI. Os outros fundos aqui estão todos positivos. Olha só o HGRU. Pela lógica, eu deveria comprar ele, mas ele está muito acima aí do meu preço médio, né? Então, eu vou esperar mais um pouquinho. De repente, eu compro na próxima semana ou na outra, né? Então, eu vou esperar ele baixar um pouquinho mais, porque essa diferença está muito grande ainda. Então, na lógica que eu expliquei no início do vídeo, eu vou comprar aí R$200. Então, vou comprar uma cota aí de cada um, do REC R11, do CPTS, e de repente compro alguma coisa de MXRF. Bom, então como você está vendo aí, né, eu fiz pelo aplicativo da Warren essa compra aí do REC R11, é um fundo de recebíveis imobiliários, ele é da mesma gestora ali do RECT e também do Helg, fundos que vem apanhando um pouquinho, mas o REC R vem performando bem. A outra compra é o CPTS, o Capitânia, que é um fundo também do segmento de recebíveis imobiliários, um dos fundos aí mais seguros entre eles, a quem compare ele com o IRDM, mas eu penso que são um pouquinho diferentes, e também ele vem sofrendo um pouco por conta aí do IPCA, que vem caindo, e isso deve afetar um pouco os dividendos aí do fundo, mas nada assim também que o fundo está acabando, nada disso. E como ele está mais barato, é por isso que eu estou comprando ele hoje. E olha aí, também tenho a possibilidade de comprar algumas cotas do MXRF. Então, vamos lá, vou comprar 3 cotas dele, aqui pela Warren. É muito fácil, né? Abrir a conta e fazer as compras. Depois a gente olha lá e vê se foi tudo executado. Então, tá tudo certinho aí, dá para ver que foi executada a compra. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa lançar essas compras aqui na planilha. Muito bem, então o REC R11 tinha 2, agora foi para 3 cotas, o MXRF de 14 foi para 17 e o CPTS foi de 2 para 3 cotas. Então tá ali o valor 3.870, continuo com uma boa valorização na carteira de modo geral de 3,45 e olhando aqui, né, para o gráfico de barras em que mostra o valor de mercado de cada um dos fundos, agora REC R11 é minha maior posição, já chegando ali perto da marca dos R$300, né? Então, qual que é a meta agora? Fazer com que todos os outros cheguem mais ou menos próximos, né? Eu quero que não tenha discrepância entre eles. O Tigar é minha terceira posição agora. E aí, para a semana que vem, eu acho que não vai ter jeito, tem que comprar o HGRU, mesmo se ele estiver caro. E aí tem outros que eu posso ir comprando, de repente posso comprar um pouquinho de ações, né? Quem sabe o Banco do Brasil cai um pouquinho, né? Porque o Banco do Brasil, assim como a Taesa, pagam dividendos neste mês.
Aliás, a Taesa caiu um pouquinho, mas não o suficiente aí para pensar em comprar. Bom, além dos fundos imobiliários, eu vou receber essa quantia que você está vendo aí, são os dividendos que eu vou receber da Taesa e também do Banco do Brasil. E isso é legal, né, de você ter uma carteira mista com fundos imobiliários, também com ações, e os fundos imobiliários pagam os dividendos todos os meses, mas de quando em quando as ações também pagam, e quando vem, normalmente vem um valor bacana, e se você escolhe ações que pagam dividendos, né? E eu estou muito satisfeito aí com a carteira. Na semana que vem vou fazer novas compras, e se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe aí com seus amigos e me acompanhe na minha jornada. Um grande abraço e até lá!